Deus é perfeito, família, o valor da vida. Agora há pouco, o tweet do Alexandre Pato. Repito, e para quem não estava com a gente aqui no AUP, na sexta-feira, o time que ele estava jogando lá na China entrou em crise. Está com um problema, mudou lá o presidente e tudo mais, e ele pagou a rescisão para sair do time, ou, sem nenhuma ofensa, para se livrar da equipe do futebol chinês. Pessoal, volta para o Brasil, tem especulações de times brasileiros que podem acertar com Alexandre Pato. E aqui uma enxurrada de tweets falando sobre Pato. Tem alguma informação, Simon? Não tem informação. Eu acho que ele joga na maioria dos times do futebol brasileiro. Eu gosto muito, é um jogador diferenciado, não é? Que conhece muito ali da grande área, teve uma excelente fase no São Paulo e para onde ele vier, você falou antes aí a respeito do Palmeiras, se ele vier no Palmeiras é uma baita contratação, Palmeiras, São Paulo, enfim, uma série de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, porque é um jogador diferenciado, tem lugar sim no futebol brasileiro. Tem Alexandre Pato? Alguma informação de alguém aqui a respeito de movimentação de bastidores? Alguém tem informação? Eu conversei ontem com um dos agentes que trabalham com ele, perguntando se o Palmeiras podia ser um caminho. A resposta foi: ainda não tem caminho. Ainda não tem caminho. Isso quando foi a conversa? Ontem. Depois da rescisão dele. E ainda não tem caminho, quer dizer, no domingo também, em teoria, não tem caminho. O Alexandre Matos, na saída do Pacaembu, desconversou, não quis falar sobre o Pato, falou, vamos falar sobre os jogadores do Palmeiras que foram bem hoje, como o Carlos Eduardo, não quis falar sobre o Pato. Eu acho que para o Palmeiras não é o caso. O Internacional tinha interesse, mas tem um Guerreiro para estrear na segunda quinzena de abril. O Pato no Brasil de relações é Internacional e o São Paulo, né? O São Paulo dificilmente vai ser, porque tem uma discussão dentro do clube e também não tenho certeza se o Cuca gostaria de contar com ele. O Cuca já contou com jogadores que muita gente achava que não ia contar, né? O Ronaldinho Gaúcho foi um sucesso com o Cuca no Atlético, depois de sair do Flamengo, onde não tinha sido um sucesso absoluto, teve altos e baixos. A informação que eu tenho é ainda não tem caminho, foi a frase que eu ouvi de quem trabalha com ele. Ô Edmundo, oi. Se você fosse técnico de algum time no Brasil e eu, como diretor de futebol, dissesse assim para você: olha, tem o Alexandre Pato, posso contratar, te interessa? Eu não sou fã do Pato, todo mundo sabe disso, né? É assim, agora tem duas coisas super importantes que precisam ser ditas. Eu acho que tecnicamente ele não acrescenta em nada a nenhum time de ponta do futebol brasileiro. Estou falando dos times de ponta que podem pagar o salário dele. Mas o futebol brasileiro, os dirigentes usam muito escudo. Contratam jogadores de renome para se eximir de um eventual vexame, de uma temporada ruim, sem responsabilidade nenhuma com os cofres dos clubes. Partindo desse princípio, e ele ter rescindido o contrato dele lá na China, provavelmente ele já deve ter conversado com como ele não vai voltar para o Brasil para ficar sem time, né? O caminho mais natural é esse. É aqui, é no Brasil e na Itália, onde ele tem mais nome, né? Ele não vai jogar em time pequeno, nem do Brasil, nem da Itália, né? Os grandes da Itália são mais responsáveis do que os grandes brasileiros. Então eu acredito que ele vai pintar aqui num time e acho que é mais provável que ele esteja se encaminhando para o São Paulo ou para o Internacional. Não posso garantir nada, mas é certeza. As derrotas dos times fazem acontecer duas coisas automaticamente: dispensa de técnico e contratações mirabolantes de nomes como o do Alexandre Pato. O Marcão 3D faz um comentário aqui no Twitter. Vou colocar a participação da turma. Mande mensagens então a respeito do Pato aqui enquanto o pessoal comenta. Pato não tem intensidade, mas muita técnica. Quem conseguir motivar esse cara
vai dar certo. É o Marcão que está dizendo. Então, na mesma pergunta, no mesmo tom para você, Zinho. Professorzinho, tem o Alexandre Pato nas mãos. Você coloca ele para jogar? Quer ele no seu time ou não? Eu vou chamar o Marcão aí como auxiliar técnico. Esse aqui do Twitter? Porque ele foi muito bem. É? A colocação dele foi muito boa. Eu acho que o Pato tem recursos técnicos, é bom jogador, tem muita qualidade, agora ele não é vibrante, ele não é sanguíneo. E às vezes ele não mantém essa regularidade, essa qualidade dele não é por um longo tempo na equipe. A gente não vê ele ser o protagonista por muito tempo, né? Assim, ele não foi um jogador que manteve na sua carreira um auge por um tempo longo. Mas é um cara que tem uma grife incrível, tem uma mídia, ele é notícia, ele chama essa notícia, e isso, como o Edmundo falou, tem alguns dirigentes, alguns clubes que acabam, numa dificuldade da equipe no momento, buscando um jogador dessa forma. Agora, eu acho que assim, se ele tiver realmente interessado, determinado, ele tem qualidade técnica para jogar em muito time, sim. Agora, eu não sei assim, money, parte financeira, porque ele é alto, né? O custo dele é alto. Ele tem que reduzir. Para o futebol brasileiro, qualquer equipe ele tem que... Como eu falei, mas assim, os números que a gente tem visto são altos, né? Então, assim, tem alguns clubes, alguns times que essa vaga de atacante vai ser difícil investir nele. Você vê, o Palmeiras mesmo tem ali o Borja, tem o Davis, o Ricardo Goulart pode jogar ali. É contestado ou não é, mas já estão ali, né? Então, não sei. Se o custo dele for tão alto, será que vale a pena para um jogador que carrega esse rótulo, como o Marcão falou aí, que eu concordo? Tecnicamente, eu acho ele muito bom. PVC, o aniversariante aí do próximo mês é o Edmundo, que ele falou dia 2 de abril, eu não me esqueço mais. Mas é para você que eu vou dar o presente. Quer o Alexandre Pato? Não. Você coloca ele para jogar? Se você me der de presente, muito obrigado, vou agradecer. Mas... Coloca na estante. No time não. Sabe qual é? O grande dilema é o seguinte: se o Palmeiras tiver uma oferta para vender o Borja, o Palmeiras vende o Borja porque tem que pagar. Fazer uma pergunta para você? Sim. Mudar. Vamos lá. Ele, com essa intensidade, ele não joga no time do Santos como atacante? Mas eu acho que aí o custo-benefício é muito alto pro Santos. Você vai ganhar ele de presente. Vai ganhar de presente, você não vai gastar muito. No Santos sim, porque o Santos não tem centroavante e ele pode jogar de centroavante, embora não seja. Ele é mais um ponta de lança, mas ele joga. É por isso que eu falei, o custo-benefício. Se o custo dele for bem reduzido, de graça não vai ser, vai ter que gastar alguma coisa. Mas ele não joga no time do Santos como centroavante? Joga. Você trabalhou lá, hein, Zinho? Trabalhei. Torcida lá. Não, mas assim, o Sampaoli. Se não correr, a torcida... O Sampaoli, assim, que é um treinador que parece que é esse cara aí, que o Marcão falou. 3D aqui. Dá um choque nele. Sei lá, assim, Bom, vamos lá. Eu quis fazer a pergunta pra você nesse sentido, certo? A última palavra. Não, no Santos ele joga. A última palavra. Você não quer. Não, eu não acredito. Eu não acredito. É melhor não acredito. Zinho, a última palavra. Pato. Em alguns times ele consegue jogar ainda. Edmundo. Eu não acredito. Simon. Joga fácil em vários times do futebol brasileiro. Coisa, não? Não quero de jeito nenhum. Joga fácil. O cara que tem uma técnica dele apurada aí, vai, não vai, cheio de entremeios aí, ó. Me dá o Pato, vai jogar no Santos, vai jogar no Vasco, vai jogar em várias equipes do futebol brasileiro, no próprio Palmeiras, aí cabe ao técnico. Qualidade técnica ele tem, já comprovou que tem. No São Paulo, a participação dele foi excelente no São Paulo, tá? No Internacional também foi excelente, no Corinthians já não foi a mesma coisa. Agora o técnico vai dizer, vem cá, velho, tu vai jogar assim, tu vai jogar assado. Inclusive um jogador que passou pela seleção brasileira e que tem qualidade técnica, ele tem bola no corpo. Aí quem vai dizer como vai jogar é o Sampaoli, é o técnico que vai dizer. Agora um jogador que tem esse dom nato, que Deus deu pra ele pra jogar bola como ele joga, o cara vai dizer, não, para aí, quantos jogadores tem no futebol brasileiro, no mediano futebol brasileiro, que deita e rola, que vem aí com 45 anos. O dom nato que ele tem era pra estar jogando na Europa até hoje. O problema fundamental é assim, o que a gente está falando, que o Marcão falou aqui, de você conseguir motivar o jogador. O Pato talvez seja o exemplo mais bem acabado do jogador de futebol que ficou rico muito cedo. Que ele resolveu a vida dele muito antes de tudo.
antes de precisar trabalhar, ele resolveu a vida dele. Então, ele não que ele não tenha tido bons momentos. No Milan ele teve excelentes momentos. Também. Eu falei do futebol 5-2 no Napoli na estreia dele, mas foi muito... Ele jogou 17 partidas no Internacional. 17. Sim, inclusive ele foi escondido no Internacional. Sim. Ele só pintou porque já estava vendido. Devido à qualidade dele. Devido à qualidade dele. Ele tem qualidade técnica. Qualidade não. O caso do Internacional... Ah, tá. Esconderam o cara porque ele é um cara de pau. Não. Quando você esconde uma criança, você não sabe o que vai acontecer com ela. Mas não é criança. O caso do jogador de futebol com 16 anos, que ele foi o Vinícius Júnior, esses caras já são maduros. O Pato foi... O melhor momento da vida do Pato não foi no Internacional, apesar de ser campeão do mundo. Foi só campeão do mundo. Mas não foi por causa disso. Tá. Ele fez 17 jogos, não fez gol na final contra o Barcelona. Ele fez a embaixadinha no ombro. O centroavante da França não fez gol, é campeão do mundo. Tudo bem. Aí vamos puxar para aquele lado, nós vamos pro lado da conversa. Mas não é por causa do Giroud. Entendeu? O Pato não foi campeão do mundo por causa do Pato. Ah, então agora porque ele não fez gol, não é isso. O momento que ele foi maduro foi o Milan. Ele foi bem no Milan. Teve ótimos momentos no Milan. No Internacional, não é que ele não tenha ido bem. A ideia dele contra o Palmeiras, fazendo 2 gols, arrebentando com o jogo, sensacional. Agora, ele fez 17 jogos no Internacional. Quando ele saiu do Internacional, ele ainda não era nem uma realidade. E ele estava rico. E talvez, na minha opinião, sim, interferiu no interesse que ele teve na carreira dele a partir dali. Porque ele não se confirmou. O talento, o dom natural, que você tem razão, ele possui, era para ele estar jogando num time da Itália, da Alemanha, da Espanha, para estar jogando com o Messi no Barcelona. Mas não é. A pergunta do Preto é outra. A pergunta do Preto: quer pro teu time? Quero. Agora, o que vai ser? Devido a isso, eu quero por causa disso. Porque o cara sabe jogar futebol. Agora, se você é o técnico dele, vai jogar bola. Tá? Outro técnico exigir, tal, conforme você falou. Já provou que ele tem condições de jogar em alto nível. Agora, esse médio futebol brasileiro, que aqui o cara vem com 40 anos de idade, o centroavante do Vasco, que pesa 250 quilos, tá jogando. Tá jogando nada. Entendeu? Mas tá ali. Não, jogou ano passado. Tá jogando, tá ali. E aí os caras pegam, aí vem o Pato. Não quero o Pato. Eu quero o Brucutu, não sei do que. Mas é o conformismo que a gente tem no Brasil. Entendeu? Porque você fala assim, o Maxi Lopes é suficiente para jogar no Brasil. É suficiente para ser 16º colocado no Campeonato Brasileiro. Ele tá jogando aí. Não tá jogando não. Não, você tá no jogando. Ele não jogou ontem. Alguém tá elogiando o Maxi Lopes? Mas tá jogando. Alguém tá elogiando o Maxi Lopes? Eu tô falando que tá jogando. Nós estamos jogando, tá jogando. O Vasco tá na Série A. O Vasco é uma potência do futebol brasileiro. Pro Vasco hoje, o Maxi Lopes ou o Marrone? 10 vezes o Marrone. Hoje enfim. Mas o de novo, Lopes. Volta ao que eu falei antes. Os dirigentes de clubes têm zero de responsabilidade, senão os clubes não deviam tanto quanto devem. Contratam atletas para serem escudo. Exato. Se contrata a marca. Mas o Maxi Lopes, ele foi dito aí por muita gente da imprensa como um dos grandes responsáveis pelo momento do Vasco do ano passado. Ele foi suficiente para ser. E tanto é que renovaram o contrato tudo. E realmente ele é uma referência no time do Vasco. Mas ele foi suficiente. Eu tô com o Simon. Ele foi suficiente até agora. Não, porque assim. Como assim? Ele fez 7 gols no campeonato. No futebol brasileiro. O Vasco foi 16º colocado. O Vasco vive o Pato não tem vaga. Eu falei, olha só, falando nesse os times da Série são 20 times da Série A. Eu falei que nos 6 que estão disputando a Libertadores, ele não tem vaga. É a minha opinião. A gente tá analisando. Perfeito. E a nossa também é essa. Claro. Mas a gente tá analisando o que ele. A pergunta do Prieto não é. Não o que ele será. Tanto é que eu falei. Ele não é um jogador que tem muita mídia. Ele realmente é um jogador que tem uma grife muito grande, uma técnica maravilhosa. Se ele realmente, como o Marcão Internauta falou ali, pegar um treinador que consiga dar esse choque nele, ele tem bola para jogar. Tem alguém que faça isso com ele. A minha opinião, o Alexandre Pato, ele parou de jogar aos 23 anos. Isso. Ele está com 29 anos. Se ele resolver voltar a jogar, ele tem futebol. Mas ele parou de jogar faz 6, 7, tem um garoto jovem, anos. Um garoto jovem. Saiu do Brasil, foi lá na Europa, não jogou nada. Muita gente dizendo, não dá, não tem jeito, não tem dinâmica. Veio pro Santos, foi artilheiro, tá no Flamengo fazendo gol. Muita gente falava do Gabigol. Essa coisa que ele não tem essa vibração, Mas tem uma diferença. E ele foi lá fora e não jogou.
Aí assim, não tem mais vaga no futebol Mas tem brasileiro? uma diferença. O Pato Entendeu? veio para o Corinthians e para o São Paulo, e embora tenha vivido bons momentos no São Paulo, vamos combinar que não aconteceu nada. Bons momentos. Não teve Tragam o Pato. Tragam o Pato, paguem a ele a fortuna que vocês quiserem pagar. Porque, não sou eu que vou pagar, eu não pago. Bom, tem Meu, bastante meu. gente falando aqui Ué, sobre o meu. Pato. Né? O problema é pagar ou era jogar? Hã? Ninguém vai pagar, eu também não vou pagar o Pato, não tô falando a qualidade do O salário jogador. dele não dá pra discutir, porque não até há porque o cara não referência. sabe a... O Mas salário claro que dá na pra China... discutir. Não, o salário Claro na que dá pra China... discutir. Não, mas nós discutimos isso. quando ele foi embora, ele custou 40 milhões de reais pro Corinthians, ganhava não sei sim. quantos milhões, ganhava 50 mil só de ajuda de custo para aluguel. É caro. Só que os Tanto é clubes que a do gente- Brasil não têm responsabilidade. Então, por favor, tragam o Pato. Não, mas a Vai gente- ser ótimo pra gente falar aqui, ó. A gente até Não joga discutiu nada. isso. Eu até fiz assim, dependendo da parte financeira, se for um custo muito alto, não vale a pena. Agora, eu até fiz a pergunta pro PVC. Bom, se o custo-benefício, o custo não é tão alto, ele não joga num Santos, que não tem um atacante, eu tô falando assim, eu também não sou louco como um dirigente, como um gerente de futebol, um diretor executivo que fiz essa função, eu não vou pagar 1 milhão por mês para um cara que eu não sei como é que ele vem, qual é a pegada que ele vem. Agora, se ele diminui drasticamente, entra no mercado. Mas você está dizendo que de qualquer forma você vai correr risco. A gente tem que parar. Bola ele tem Eu acho- tem muitos times aí que não tem A atacante melhor que gente ele. tá sempre discutindo. Depende como é se ele vai querer jogar, A né? gente tá sempre discutindo como é que o cara vai diminuir o salário. E a pergunta, no caso do Pato, pra mim, é como é que ele vai subir o rendimento. Porque há muito tempo ele não sobe o rendimento. Se eu pagar 50 Eu mil não tava reais. acompanhando ele na China, eu não posso nem Se eu falar pagar qual é o 50 mil rendimento reais dele. para um jogador que não joga, é caro. Se eu pagar 800 mil para um jogador que arrebenta todo jogo, é barato. Vamos